coco gelado com abacaxi. Nós vamos começar a receita de hoje picando 200 gramas de abacaxi. Você pode usar tanto o fresco quanto o em calda. A única coisa que você vai ter que fazer se usar o fresco é retirar aquela fibra do meio do abacaxi antes de picar. Você deve picar em cubinhos bem pequenininhos. Agora vamos bater a massa. Na batedeira vamos colocar 3 ovos que nós vamos bater com uma xícara das de chá de 250 ml, o que corresponde a 200 gramas de açúcar branco. Nós vamos bater até ficar um creme bem fofinho. Quando esse creme já estiver fofinho, nós vamos agregar 80 ml de óleo. Eu gosto de usar o óleo de girassol para receitas de bolo, mas você pode usar o óleo de soja se for só esse que você tiver aí na sua casa. Nós vamos agora misturar um pouco e colocar os secos. Para os secos nós vamos utilizar uma xícara e meia das de chá de 250 ml de farinha de trigo, o que corresponde a aproximadamente 190 gramas de farinha de trigo. Nós vamos colocar também uma colher das de chá de 5 ml, que corresponde a aproximadamente 4 a 5 gramas de bicarbonato de sódio. Se a sua farinha não tiver fermento, você também deve colocar aí na sua casa uma colher das de chá de fermento químico para bolo, o que corresponde também a aproximadamente 4, 5 gramas, as colheres de chá de 5 ml. Vamos misturar tudo e colocar 150 gramas de iogurte natural. Vamos colocar 50 gramas de coco ralado e depois o abacaxi picado. Quando estiver tudo misturado, nós devemos colocar em uma forma untada. Essa forma que eu estou utilizando, ela tem 30 centímetros de comprimento por 18 de diâmetro e ela tem 6 centímetros de altura. Eu quero uma forma um pouquinho mais alta porque depois eu vou colocar uma calda que vai umedecer o nosso bolo. Se o bolo depois de assado estiver rente à forma, vai ser um pouco difícil de você umedecer a massa do seu bolo. Agora vamos levar para assar em forno pré-aquecido 180 graus por aproximadamente 35 a 40 minutos. Antes de desligar o forno, faça o teste do palito. Coloque um palito de dente no centro do bolo. Se ele sair seco, é porque está bom. Se ainda estiver úmido, deixe um pouco mais no forno. Se o bolo começar a dourar por cima e ele ainda estiver cru, você deve colocar papel alumínio, um pedaço de papel alumínio dobrado por cima, porque aí vai terminar de assar e não vai queimar o seu bolo. Quando o bolo já estiver assado, nós vamos deixá-lo esfriar. Depois que o bolo estiver frio, nós vamos preparar uma calda para umedecer o nosso bolo. Nós vamos preparar uma calda com 800 ml de leite e vamos agregar 400 ml de leite de coco e vamos colocar também uma lata de leite condensado. A lata de leite condensado que eu estou usando, ela tem 395 gramas. Vamos misturar tudo, perfurar o bolo com um garfo e colocar essa calda por cima do bolo. Eu vou polvilhar também um pouquinho de coco por cima do bolo. Devemos tampar com papel filme e levar à geladeira por aproximadamente 12 horas, para ele ficar bem úmido. Da receita de hoje. Se gostaram, não esqueçam de curtir. Vocês que ainda não são inscritos no canal, não deixem de se inscrever. Toda semana tem uma receita nova aqui para vocês. E vocês que já me seguem há algum tempo, muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima receita.